Vamos falar aqui de pandemia. A nossa convidada é Lúcia Souto, pesquisadora da Fiocruz, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o CEBS. Oi, Lúcia, seja bem-vinda, bom dia. Oi, Marilu, bom dia a todos que estão aqui conosco nessa manhã. Bom dia. Lúcia, vamos começar aqui falando, né, pontuando uma ação bastante importante do Conselho Nacional de Saúde nesta quinta-feira, que foi o lançamento aí virtual do documentário Se Não Fosse o SUS, que está abordando aí olhares e relatos sobre o controle social e a saúde pública no enfrentamento à pandemia. Um documentário como esse é muito importante, não é, Lúcia? Já que a gente vem falando desde o início da pandemia, você falando se não fosse o SUS, e aí tem as reticências, eu gostaria que você completasse. Se não fosse o SUS, como é que a gente teria enfrentado essa pandemia, hein, Lúcia? Olha, Marilu, seria realmente uma catástrofe de dimensões mais ainda trágicas, né, como essa que a gente viu no Brasil, né? Porque nós tivemos a pior gestão da pandemia do mundo, né? Com esse quantitativo de mortes evitáveis, 450 mil, pelo menos, mortes que poderiam ter sido evitadas. Agora, mesmo o SUS desfinanciado a partir da emenda constitucional 95, mesmo o SUS sendo vulnerabilizado como foi, né? Mas nós sabemos que se não fosse o SUS, a situação teria sido muito, muito, muito pior. E o documentário, ele pega, entendeu, pessoas nas filas, pessoas que estavam como único espaço de atendimento, um SUS que realmente, com toda a sua organização, tem toda uma cultura de atendimento, de cuidado, de realmente prestar essa atenção à sociedade brasileira. Fora que também é SUS, a Fundação Oswaldo Cruz, que também é SUS, o Butantan. Então, nós sabemos hoje a importância dessas instituições públicas, porque a pandemia, nós não temos nenhum horizonte para saber quando é que nós vamos superar e controlar essa pandemia no mundo. Ao contrário, as interrogações são cada vez maiores, né? Então, se não fosse o SUS, e por isso a importância da gente estar colocando na agenda pública brasileira a prioridade da saúde brasileira e do mundo. A saúde como bem público, a saúde como bem comum, como direito universal, não pode ser mercadoria. Vimos aí na Prevent Senior o que é a saúde virar mercadoria, que as pessoas são tratadas única e exclusivamente para serem objeto de negócios, digamos assim. Então o SUS ele desempenhou um papel vital, está desempenhando agora, nesse contexto da Omicron, seja na testagem, porque a rede privada não tem a menor capacidade de atender a esse volume de pacientes que estão diariamente nas portas do SUS. Quem está testando hoje no Brasil para Ômicron é o SUS. Quem apoiou as pessoas naquele outro momento crítico com atendimentos graves daquelas pessoas com insuficiência respiratória aguda foi o SUS. Então, na verdade, esse papel desempenhado pelo SUS ele foi realmente muito relevante e o documentário do Conselho Nacional de Saúde ele tem esse objetivo de mostrar algo que a população brasileira nesse momento viveu. É diferente, ela viveu e percebeu a importância do SUS. Até as crianças agora, na vacinação, estão aí agradecendo, alegres, a alegria que eu vejo das crianças. Tem crianças que chegam a pular de alegria quando tomam a sua vacina. Tudo isso é SUS. A Fiocruz agora está com condições de produzir a vacina 100% nacional, ela é fundamental, porque mesmo, por exemplo, nesse contexto da Omicron, que nós sabemos que escapa um pouco da imunidade que nós temos com relação àquilo que as vacinas produziram, mas a vacina comprovou que ela é eficaz em evitar os casos graves, de evitar complicações. Então, a vacina é realmente algo que foi importante e o SUS está aí fazendo isso e a população brasileira
com toda essa situação de comunicação e sabotagem do governo federal, que é inacreditável, diariamente. A gente imagina que as etapas foram já superadas, mas ontem, de novo, não, tentando sabotar a vacinação das crianças. Então, é um momento que a gente vê, de um lado, se não fosse o SUS, quer dizer, a importância que o SUS está tendo na vida do dia a dia dos brasileiros e brasileiras, e, ao mesmo tempo, uma situação de grande complexidade que a humanidade está vivendo nesse momento. Então, todos os sinais de cautela, de cuidado, a gente tem que manter, seja na não aglomeração, seja nos cuidados de proteção não farmacológicas, como é o caso das máscaras, de não aglomerar, porque a pandemia está longe de estar sendo superada. Nós estamos vendo agora, com novas variantes, outro subtipo da variante Ômicron, que já está se espalhando mundo afora, como detectada mais precisamente na Dinamarca, porque tem uma vigilância também mais potente, né? Mas, de qualquer maneira, são indicadores de que nós precisamos ainda ter muito cuidado, né? Cuidado por quê? Eu vou colocar, porque a pandemia também está mostrando que essa questão da vacinação, ela precisa ser equânime no mundo inteiro, distribuída igualmente. Então, essa questão da vacina ter ficado concentrada nos países mais ricos, isso é um grave problema. O continente africano e outras áreas também, o continente africano, 80% das pessoas ainda não estão vacinadas. Então, se nós não conseguirmos trabalhar em sincronicidade, todos nós, nações e povos do mundo, nós não iremos superar essa pandemia. E mais, o alerta que a própria Organização Mundial da Saúde traz diariamente, trouxe recentemente, é que outras pandemias também poderão assolar a humanidade. Então, precisamos cada vez mais de um sistema universal de saúde, o SUS, fortalecido, com financiamento adequado, com financiamento à altura dos desafios que nós vamos enfrentar, que possa também instituições como a Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan terem cada vez mais condições de poderem proporcionar, coisa que nós fomos impedidos de fazer por esse governo criminoso que está aí, mas o Brasil tinha a potência de estar sendo um exemplo no mundo da gestão da pandemia, com a história de vacinação, e agora com essa autonomia que a Fiocruz ganha, né, a gente pode ter soberania, segurança sanitária, ser um país que contribua globalmente para ser um líder do movimento global, seja para a Assembleia das Nações Unidas, seja para a Assembleia Mundial da Saúde, para compreender que, para enfrentar e superar a questão da pandemia, nós precisamos enfrentar algo que, para nós, a saúde coletiva brasileira, é já um ensinamento de muitos anos, que é a determinação social do processo saúde e doença. Quer dizer, a saúde não é apenas aquela atenção, aquele cuidado de saúde no posto de saúde, nos ambientes do cuidar a saúde mesmo, mas é muito mais do que isso. É um conjunto de condições ambientais, econômicas, culturais, políticas, que precisam ser enfrentadas para que a humanidade trabalhe com outro projeto de desenvolvimento. E isso está na ordem do dia hoje. Nós queremos pautar isso na Assembleia Geral da Saúde, queremos que isso seja algo incorporado na nossa representação, por exemplo, junto aos organismos internacionais, que é o ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, o Paulo Buis, ele tem colocado de uma maneira reiterada a importância de todos reconhecermos que, para superar a pandemia, é preciso enfrentar esses determinantes. A crise ambiental, a questão da fome, a questão do desemprego, dos direitos universais. Então, é um grande desafio que nós temos pela frente, Marilu.
Exato, e esse é um tema realmente que vai estar aí em pauta, certamente nas próximas eleições. A gente pede realmente que os candidatos se debrucem nesse tema da saúde, que realmente, em tempos de pandemia, e não só em tempos de pandemia, a saúde realmente é um dos pilares mesmo da nossa sociedade, tem que estar funcionando, né? Como você falou, Lúcia. Agora, vamos falar de uma pesquisa aqui que tem mais ou menos a ver aí com o que você acabou de falar, né? Os governos populistas, né, como o de Jair Bolsonaro, Donald Trump nos Estados Unidos, eles tiveram um desempenho pior do que outros países em relação ao enfrentamento à pandemia, que levaram mortes desnecessárias com políticas realmente equivocadas, é o que diz uma pesquisa acadêmica que analisou aí dados de 42 países. Essa pesquisa foi divulgada ontem por um instituto alemão e diz que o excesso de mortalidade, o número de mortes, além daquelas esperadas, caso não houvesse a pandemia, em países governados por populistas, foi mais do dobro do que o índice registrado por aqueles com outros tipos de governo, de acordo com esse estudo. Portanto, realmente, tudo que você falou, agora, essa pesquisa está também corroborando com o que você disse, né, Lúcia? Nós estamos aí, realmente, o Brasil está muito mal em relação ao enfrentamento à Covid, né? Sem dúvida nenhuma, Marilu, e os números não mentem. Quer dizer, nós vimos, entendeu, 600, quase 630 mil pessoas que morreram em decorrência da Covid. Nós mesmos já tínhamos estudos aqui no Brasil mostrando que mais de 2/3 dessas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse uma gestão que o Brasil poderia ter feito da pandemia. Nós mesmos da Frente pela Vida fizemos lá atrás, apresentamos ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, um plano nacional de enfrentamento à Covid. Agora, se não fosse também uma outra dimensão do SUS, que muitos, por exemplo, fórum de governadores e muitos estados e alguns municípios que tiveram uma ação que compensaram essa sabotagem criminosa do governo federal. E isso é importante a gente destacar também, porque apesar de toda essa sabotagem, esse estudo que você traz, ele é muito importante, que mostra como esse tipo de projeto, ele tem consequências. Quer dizer, esse estudo é muito claro. Quer dizer, as populações submetidas a governos da necropolítica, elas estão sujeitas realmente a serem encurraladas e conduzidas para um abismo. Então, isso é muito importante, que no momento que a gente possa estar disputando projetos a nível do Brasil e da próprio mundo, né, a gente veja que não dá para trabalhar com esses dados. Você vê, por exemplo, essa situação recente do Olavo de Carvalho, né? Aquela figura grotesca e que, na verdade, morreu de Covid porque não quis vacinar. Quer dizer, então, são situações, entendeu, que parece aquela situação de ele conduzir pessoas ao próprio suicídio, né? Então, é uma situação crítica. Eu acho que esse estudo é muito relevante. Eu acho que ele vai trazer uma boa reflexão a nível global, mas também, além da reflexão, é importante que a gente mude de rumos, entendeu? Que tenha realmente uma outra forma de encarar, porque se não for uma forma coletiva, se não for... Nós temos todo um instrumental para enfrentar essa situação. Isso é importante que se diga. Por exemplo, na pandemia, ter trabalhado e conseguido uma vacina no curso da pandemia, isso é uma vitória da ciência, é uma vitória da humanidade. Agora, onde a coisa pegou? Na distribuição equitativa dessas vacinas. Onde pegou? Pegou porque não trabalhamos com a ideia da saúde como bem comum, como bem público da humanidade. Quer dizer, então a gente tem que saber que temos recursos científicos para dar conta desses desafios que estão surgindo. Agora, isso também remete a gente estar trabalhando com políticas de cuidados, de bem-estar, de bem comum, para não universalizar esse mal-estar enorme que nós estamos vivendo em todos nós, porque afeta a saúde hoje, chacoalha o mundo inteiro, está afetando concretamente as relações de todos no mundo inteiro. Então é um momento de uma maioridade, eu diria, sabe?
É um momento da gente ter uma maioridade civilizatória e realmente construir outras alternativas que possam resolver de uma maneira menos tensa, porque é exaustivo. Todo momento que a gente está criando condições para superar, por exemplo, no caso agora, é importantíssima a vacinação das crianças. Por quê? Elas também são um grupo suscetível, não foi vacinado. Quer dizer, então é muito importante. Era necessário criar toda essa confusão que está sendo criada no Brasil, entendeu? Para você impedir, atrapalhar, sabotar, criar dúvida na cabeça de pais e mães. Quer dizer, então é uma situação realmente, quando a Anvisa aprova, ela aprova porque já foi trabalhado com rigor todas a segurança e a efetividade da vacina para as crianças. Quer dizer, então um ministro da Saúde se colocar dessa maneira é um crime contra a população, contra a saúde, contra a vida. Então tudo isso que de uma certa maneira repercute o que esse estudo está falando, isso é um exemplo prático do que esse estudo está dizendo. Quer dizer, nós ainda estamos no Brasil enfrentando esse tipo de situação muito grave, que é você ter à frente do Ministério um médico, entendeu, falando esse tipo de situação absolutamente mentirosa, que não tem nenhuma base na ciência, criando confusão, impedindo que a gente possa realmente estar superando e controlando essa pandemia que só poderá beneficiar todos. E o SUS aí está tendo um papel, mais uma vez, extremamente relevante. Falando em criar confusão, Lúcia, além do Marcelo Queiroga, temos aí a ministra Damares Alves, né, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela produziu uma nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação das crianças. O documento recomenda o Disque 100. Olha só, o Disque 100 é o canal do governo para denúncias de violações contra os direitos humanos. Só que agora está à disposição de pessoas anti-vacinas, né, que passem por discriminação, entre aspas, né. A gente sabe que o ECA, né, afirma que a vacinação de crianças é obrigatória, né, recomendada pelas autoridades sanitárias, é obrigatória. A Anvisa também já liberou a vacinação, como você bem disse. Agora, essa nota, mais uma nota técnica do governo contra a vacinação infantil, contrariando aí a legislação, e como se vacinar exatamente não fosse um direito humano, e que quem não quer tomar vacina é que está tendo seu direito humano desrespeitado, né? De acordo com essa nota, e falando, essa nota diz que pode contrariar princípios bioéticos, ferir a dignidade humana, acabar por produzir discriminação e segregação social, inclusive dentro da família. Como é que você viu mais esta nota, esse desserviço, hein, Lúcia? Eu acho assim uma coisa que é grotesca, horripilante. Quem é a Damares para fazer nota técnica a respeito de um tema que ela não tem a menor competência para falar sobre ele? Quer dizer, então realmente é aquela ideia de criar uma comunicação tóxica, criar um estado de confusão para a população brasileira. É isso que ela está falando, é uma ministra de um governo que, no lugar de estar alinhando a população para superar essa situação, está criando esse grau de confusão com uma mentira, que isso é uma mentira que a Damares está colocando. Essa nota técnica de técnica não tem nada. Quer dizer, então realmente é uma situação de um absurdo que exige, eu acho que está mais do que na hora da gente, nós já estamos estudando na Frente pela Vida, uma ação judicial. É uma pena que a gente tenha que judicializar esse tipo de situação, mas é também inadmissível você ficar ouvindo e deixando difundir esse tipo de atitude de um governo, de ministros que não tem nenhum amparo na ciência, que não tem nenhum amparo técnico e que, na verdade, só contribuem, mais uma vez, para sabotar as medidas que o país está tomando para enfrentar a pandemia. E, no momento, uma das medidas mais importantes é a vacinação das crianças. Isso está ocorrendo no mundo inteiro, então é fundamental, isso é um direito, como você falou. Isso me lembra, Marilu, a questão da poliomielite, que lá atrás a polio foi algo assim gravíssimo, que afetava, pessoas morreram de poliomielite, outras ficaram com sequelas permanentes da poliomielite,
E quando houve a vacina, né, a descoberta da vacina, que foi inclusive objeto de um prêmio Nobel, a descoberta da vacina da poliomielite. Então, hoje em dia, você contestar a eficácia de vacinas, contestar quantas doenças foram imunopreveníveis, que a humanidade se viu livre de doenças, desde varíola, sarampo, que agora voltou, porque essa campanha anti-vacina, ela acaba também diminuindo, porque o governo não se esforça, embora o Brasil tenha uma cultura de vacinação, não é forte o movimento anti-vacina no Brasil, mas, de qualquer maneira, você ter, por parte de um governo e de ministros, a contestação da eficácia de vacinas, contestar o passaporte de vacinas, que também não é novidade. Todos nós, quando viajamos para vários países do mundo, temos que apresentar a vacina da febre amarela, o comprovante que tomamos a vacinação da febre amarela. Isso não é novidade. Isso são medidas que foram construídas coletivamente durante décadas, para que a gente possa ter, entendeu, a situação de não transmitir as doenças que podem ser evitáveis com a vacina. Então, é muito importante esse passaporte para, primeiro, você não estar sendo um vetor de transmissão da doença para outros países e, ao mesmo tempo, você também está se protegendo das formas, no caso da Covid-19, né, das formas graves e letais dessa doença. Tá certo. Desculpa, eu te interrompi? Assim, só tem benefícios, quer dizer, não tem nenhuma, só tem benefício, só tem proteção, só tem direitos que devem ser assegurados e não sabotados, como a gente está vendo, tanto pelo Ministério da Saúde e agora pelo Ministério ocupado pela Damares. Tá certo, Luiz, a gente agradece a sua participação, um bom fim de semana para você, se cuida, um forte abraço. Forte abraço, Marilu. Até mais. Falamos aqui com a Lúcia Souto, pesquisadora da Fiocruz, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o CEPS. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.